Bíblia Livro de Levítico capítulo 24 versículos do 1 ao 14. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira, puro, batido, para a luminária, para manter as lamparinas acesas continuamente Arão-as porá em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da congregação. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações sobre o candelabro de ouro puro porá em ordem as lâmpadas perante o Senhor. Continuamente também tomarás da flor de farinha, e dela cozerás 12 pães, cada pão será de 2 dízimas de um efa, e os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa pura, perante o Senhor é sobre cada fileira porás incenso puro, para que seja, para o pão, por oferta memorial, oferta queimada é ao Senhor em cada dia de sábado. Isso se porá em ordem perante o Senhor continuamente, pelos filhos de Israel, por aliança perpétua será de Arão e de seus filhos, os quais o comerão no lugar santo, porque uma coisa santíssima é para eles, das ofertas queimadas ao Senhor, por estatuto perpétuo. O livro de Levítico é o terceiro livro da Bíblia, tem o objetivo de ensinar ao povo de Israel como viver perante Deus. É um livro da lei de Deus para a nação de Israel que contém 613 mandamentos na lei de Moisés, Antiga Aliança. É um livro normativo e cerimonial, com condutas, normas, cerimônias e ritos, regras. Estabelece as regras morais, civis e religiosas da Antiga Aliança para a nação de Israel. Regras morais, princípios de conduta ética, justiça, fidelidade, respeito. Regras civis, leis de convivência e ordem social para o povo de Israel. Regras cerimoniais, instruções sobre o culto, sacrifícios, festas, purificações e sacerdócio, vestes sacerdotais, a santidade do templo, culto ao Senhor, as leis do sacrifício. O povo hebreu orientado por Deus para exercer, praticar a adoração a Deus, foram ensinados pelo próprio Deus, através de Moisés a respeito do ofício sacerdotal levítico. Deus falando, instruindo a Moisés e seu povo. Levítico é relativo aos levitas, são os israelitas que pertenciam à tribo de Levi, que era uma das 12 tribos de Israel. O descendente de Abraão é Isaque, o filho da promessa. Os descendentes de Isaque são os gêmeos Jacó e Esaú. Os descendentes de Esaú são os edomitas, povo inimigo do povo de Deus. Jacó, cujo nome foi mudado para Israel, se torna pai da nação israelita. Nação de Israel, teve 12 filhos homens e uma filha mulher. Rebeca, mãe de Esaú, e Jacó era estéril. Esaú e Jacó eram gêmeos e Esaú nasceu primeiro que Jacó, portanto o primogênito. Rebeca em sua gravidez, sentiu-se afligida pela luta dos gêmeos no ventre dela, então perguntou para Deus o motivo. Deus trouxe a revelação para Rebeca. Uma divisão de povos, era o início de 2 nações oponentes. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço. A bênção da primogenitura estava sobre o mais novo e não sobre o mais velho. Houve uma inversão. Ao contrário do que acontecia, a bênção da primogenitura não iria para o mais velho como era de costume, mas para o mais novo. O mais velho serviria ao mais novo. Significado espiritual: o primeiro Adão desobedeceu, falhou, o último Adão, que é Jesus, obedeceu, foi fiel. Jesus grande e o homem pequeno. Jesus sem pecado, o homem pecador. O mais velho servirá ao mais moço, o primeiro Adão, o homem. O mais velho que nasceu primeiro, servirá o último Adão, Jesus, o que nasceu depois, o mais novo, o segundo Adão. O último Adão, Jesus, com o direito à primogenitura, com porção dobrada, reina sobre o primeiro Adão. Jesus é o cabeça da igreja. Esaú desprezou, abriu mão da primogenitura, por isso, a bênção da primogenitura estava sobre o mais novo e não sobre o mais velho. Os descendentes de Esaú eram inimigos dos descendentes de Israel, inimizade entre os que servem a Deus e os que não servem. Na Bíblia está escrito Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, não está escrito Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Esaú. Romanos capítulo 9 versículos 13 e 14, como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Na genealogia de Jesus o nome de Esaú não é citado. Mateus capítulo 1 versículo 1, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Assim como na genealogia de Adão, Caim não é mencionado. Genealogia não menciona Caim nem Abel, pois Caim tirou a vida do seu irmão Abel, portanto Abel não teve descendentes. Genealogia começa com Sete, o filho que Adão e Eva têm depois da morte de Abel. Linhagem espiritual da promessa: Adão, Sete, Noé, Abraão, Davi, Jesus. Havia uma revelação, que da família de Abraão, da sua descendência, viria ao mundo o Messias Jesus, da árvore genealógica, ou seja, dos antepassados. Por meio de Jesus, Deus abençoa os descendentes do novo pacto, da graça. Por meio de Jesus, Deus abençoa os descendentes do novo pacto, da nova aliança, da graça. Deus fez uma aliança com Abrão,
Mudou o nome de Abrão para Abraão, também o nome da sua mulher que era Sarai, ela passou a se chamar Sara. Já estavam com idade avançada, Sarai era estéril, e não tinham filho. Deus prometeu-lhes um descendente que era Isaque e disse que se tornaria um pai de muitas nações. Assim como o homem não podia gerar mais filhos com o Espírito Santo, pois tinha perdido quando pecou, se tornaram estéreis espiritualmente, não podiam gerar filhos sem pecado, então precisou um homem nascido não de forma natural que é Jesus, sem pecado. Abraão é o pai da fé, daqueles que creem em Deus e obedecem a Deus. Abraão obedeceu à voz de Deus, seu descendente que é Jesus, o Messias, o prometido por Deus veio da genealogia de Abraão e de Davi, que se cumpriu a promessa e abençoou o mundo todo em todas as gerações, com a graça, com a salvação. Jesus era descendente de Abraão, e de Davi apenas em termos humanos. Jesus já existia no céu, antes de qualquer ser humano existir, é maior do que qualquer ser humano. Depois de Jacó ter um encontro com Deus, Jacó teve seu nome mudado para Israel. A mesma bênção que deu a Abraão e a Isaque, deu também a Jacó, ou seja, a Israel. Os descendentes de Jacó ficaram conhecidos como o povo de Israel. Os descendentes de cada um de seus filhos se tornaram tribos com seus nomes, e 2 filhos de José. Ruben, o primogênito de Jacó, perdeu o direito de primogênito que foi dado a José, que recebeu uma porção dobrada, através de seus 2 filhos Efraim e Manassés. Ruben deitou-se com Bila, concubina de seu pai, Jacó. Era um gesto de rebeldia e usurpação de poder. Jacó faz uma adoção espiritual, declara que os filhos de José passam a ter a mesma condição que seus filhos, ou seja, fazem parte das tribos de Israel. A tribo de Levi foi separada para o serviço sacerdotal. Os levitas não receberam território próprio na terra prometida, como as outras tribos. Em vez disso, receberam 48 cidades espalhadas entre as outras tribos. Os levitas não herdaram terra, mas receberam algo maior. Deus se declarou como a herança deles. Levi é o filho de Jacó que não tem uma tribo territorial entre as 12 tribos de Israel, porque foi separado para o serviço sacerdotal. Mantendo o número de 12 tribos, José é representado por Efraim e Manassés. Levi é uma tribo, porém diferente das demais em seu propósito e herança. Deus separa os levitas das demais tribos, até no recenseamento não foram contados. O ofício sacerdotal ou levítico foi estabelecido os sacerdotes, representante de Deus junto ao povo para apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados, responsáveis pelo tabernáculo que guarda as tábuas da aliança, por todos os seus utensílios e por tudo o que pertence a ele, transportar o tabernáculo e todos os seus utensílios, cuidar dele e acampar ao seu redor. Sempre que o tabernáculo tinha que ser removido, os levitas o desmontariam e, sempre que tiver que ser armado, os levitas o fariam, levariam a arca da aliança. A tenda da congregação foi feita segundo o modelo que foi mostrado no Monte Santo por Deus a Moisés, não só o modelo mas também cada utensílio. O tabernáculo foi construído com as ofertas voluntárias segundo as instruções de Deus. Disse também o que deveria receber como oferta voluntária. A escolha dos artesãos do tabernáculo também foi feita por Deus e capacitou eles para realizarem o trabalho. Deus capacitou artesãos como Bezalel e Aholiabe com sabedoria e habilidade. Deu capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. O tabernáculo e depois templo eram considerados como lugar de visitação de comunhão com Deus. Êxodo capítulo 25 versículo 8, e me farão um santuário, para que habite no meio deles. Hebreus capítulo 8 versículos 5 ao 7, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Hebreus capítulo 9 versículos do 11 ao 24. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro, ele entrou no próprio céu, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Bíblia Novo Testamento, livro de Atos capítulo 17 versículos 24 e 25. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, porque ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as demais coisas. Na lei mosaica, os sacerdotes vinham obrigatoriamente da tribo de Levi. Jesus não era da tribo de Levi, mas sim da tribo de Judá, a tribo da linhagem de Abraão que é a mesma de Davi.
Os sacerdotes na lei de Moisés precisavam pertencer à tribo de Levi. Arão e seus filhos foram consagrados como sacerdotes. A designação, a escolha de Arão, irmão de Moisés, como primeiro sumo sacerdote de Israel foi feita por Deus. Hebreus capítulo 5 versículos do 1 ao 10. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Por isso ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém toma esta honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi Arão, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Sumo sacerdote principal, representante do povo perante Deus. Era transmitido de pai para o filho mais velho. Mesmo sendo descendente de Arão, poderia ficar impedido de ser sacerdote se não estivesse conforme Deus queria. Leis para os sacerdotes. Levítico capítulo 21. O Senhor disse a Moisés: diz aos sacerdotes, filhos de Arão, que nunca se contaminem. Levítico tem valor duradouro, só quando aponta para Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote eterno. O sistema sacerdotal, classe sacerdotal levítica do Antigo Testamento, era provisório e pertencia à antiga aliança. A lei apontava para o sacerdócio de Jesus, que é o sacerdócio superior. Na nova aliança, a graça. O nosso sumo sacerdote é o Messias prometido, Jesus, o único e verdadeiro mediador entre Deus e os homens. O sacerdócio de Jesus não seguiu a linhagem levítica, mas um sacerdócio superior e eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 1 versículo 8. Mas a respeito do Filho, diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Apocalipse capítulo 19 versículo 16. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores. Hebreus capítulo 5 versículo 6. E diz noutro lugar: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 4 versículo 14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. A Bíblia não registra o nascimento Melquisedeque, nem a morte, nem mesmo sua genealogia. Mesmo antes de Arão ser constituído sacerdote, Melquisedeque era antes dele. Jesus veio do céu, já existia antes do homem existir, apesar de quando se fez carne, se fez homem, e habitou no meio dos homens, na terra, de ter vindo da genealogia de Davi, mas é superior ao homem, veio do céu. Assim, como afirma a superioridade de Melquisedeque sobre Levi, afirma também a superioridade do sacerdócio de Jesus sobre qualquer sacerdote humano. Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, a tribo de Levi é descendente de Abraão. Melquisedeque abençoou Abraão, o menor é abençoado pelo maior, assim como Jesus abençoou todos os humanos de todas as gerações na terra. Jesus, o maior, abençoou os menores. Mas por que uma outra ordem de sacerdócio, segundo Melquisedeque, era necessária? O sacerdócio levítico não era adequado? Os sacerdotes levíticos eram pecadores assim como os homens pelos quais eles faziam sacrifícios, intercessão. Os sacerdotes vinham da tribo de Levi, mas Jesus era da tribo de Judá, de onde viria um rei de Israel, e o rei Jesus, que tem o cetro em suas mãos, o leão da tribo de Judá. Quem quiser argumentar que Jesus não poderia ser sacerdote, pois não pertencia à tribo de Levi. A Bíblia usou a figura de Melquisedeque, era sacerdote antes da tribo de Levi, que tipificou o sacerdócio definitivo de Cristo. Melquisedeque quer dizer primeiramente rei da justiça, e, porque ele era rei de Salém, o seu nome também quer dizer rei da paz. Para que Jesus fosse um sacerdote, o sacerdócio tinha que ser mudado, porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. A lei nenhuma coisa aperfeiçoou, era uma sombra, imperfeita, e desta forma é introduzida uma melhor, uma perfeita. O sacerdócio de Jesus, uma nova aliança melhor, superior. Aqueles que querem viver sob a lei de Moisés, se desligam do sacerdócio de Jesus, da graça. Todos os homens são pecadores. Se viesse da semente do homem, não serviria para ser sacerdote, pois seria pecador. Jesus é santo, por isso veio do céu, mas com natureza humana e divina, assim como Adão era antes de pecar com natureza humana e divina. O sacerdócio de Levítico teve fim, mas o de Cristo é eterno. Hebreus capítulo 7 versículos do 1 ao 23, Melquisedeque, rei e sacerdote. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele, cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão, e abençoou o que tinha as promessas.
Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior, e aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali, porém, aquele de quem se testifica que vive, e, por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro, de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei, porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio, e muito mais manifesto é ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, porque ele assim testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles, sem juramento, foram feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: jurou o Senhor, e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, de tanto melhor aliança Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer, mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho, perfeito para sempre, um sacerdócio com realeza. Melquisedeque era um sacerdote-rei. Ele é identificado como sendo tanto o rei de Salém como sacerdote do Deus Altíssimo. Jesus sacerdote-rei, é sacerdote eterno e é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. As recomendações acerca das lamparinas que deveriam permanecer acesas diante do Senhor, continuamente, para iluminar o templo. Ordena aos filhos de Israel que te tragam o melhor azeite da oliveira puro, batido, prensado, estraçalhado, para a luminária, para manter as lamparinas acesas continuamente. O povo deveria trazer o melhor azeite de oliva, puro e batido, para alimentar a chama das lamparinas no santuário, o lugar santo onde Deus manifestava sua presença. Esse fogo, essa luz nunca deveriam se apagar. O azeite puro, a presença e a unção do Espírito Santo. Assim como o azeite alimentava a chama da lamparina, o Espírito Santo mantém acesa a chama da fé e da comunhão com Deus. A chama contínua, a luz da presença de Deus e a vida espiritual constante, ser perseverante. O fogo não podia se apagar, assim também, nossa alma deve permanecer aceso diante do Senhor, em oração, adoração e vigilância. Manter acesa a chama do Espírito. O azeite puro, o processo de bater e prensar. O azeite era obtido através da prensagem da azeitona, um processo de esmagamento. O azeite de melhor qualidade é Jesus, que foi prensado, moído, esmagado. Jesus foi prensado, moído pelas nossas transgressões. O azeite puro santo foi extraído de Jesus. Getsemane significa lagar de azeite, prensa de azeite. Era um jardim situado perto dele do Monte das Oliveiras ou no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, onde Jesus experimentou a angústia mais intensa antes de ser preso e crucificado. Seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão. A parábola das 10 virgens é uma história que Jesus contou. Jesus contou que 5 virgens eram sábias porque levaram azeite de reserva junto com suas lamparinas, ou seja, estavam prontas para esperar o tempo que fosse necessário até o noivo chegar. As outras 5 eram tolas, porque não se prepararam. Tinham lamparinas, mas nenhum azeite extra. Ter uma reserva de azeite, manter o coração cheio da presença de Deus, orando, buscando, vigiando e perseverando. O templo, lugar onde deveriam adorar a Deus, onde buscavam a Deus. Como não tinham recebido o Espírito Santo de Deus ainda. E Deus não mora, mas visita templos feitos por mãos de homens. Deus é Espírito, seus adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. O Espírito Santo que é dado através de Jesus, com sua morte na cruz. Nós somos o templo do Espírito Santo. A igreja espiritual feita com pedras, tijolos vivos, por pessoas, onde Jesus é a pedra angular. É aquela que foi a primeira a ser assentada na construção e que forma um ângulo reto entre as paredes. Desta forma, ela se torna a referência para o posicionamento das demais pedras ao longo da edificação. Na nova aliança, a presença de Deus habita em seu povo, enchendo-nos com o Espírito Santo, ou seja, a igreja espiritual é o templo de Deus. Vista os templos feitos por mãos de homens, que se reúnem para adorar, pois onde estiver 2 ou mais reunidos em nome de Deus ele se faz presente. O povo de Deus em toda a sua coletividade, e ao mesmo tempo em unidade, ó corpo de Cristo como sendo o santuário de Deus. Cada um,
e todos como igreja, não pode deixar a luz de Jesus se apagar, não pode deixar o Espírito Santo deixar o templo, que somos nós individualmente e coletivamente como igreja. Lei era sombra, que representa espiritualmente Jesus, que é a verdadeira luz que ilumina o mundo, as nações. João capítulo 8 versículo 12: Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Senhor Jesus Cristo cuida do candelabro, das lamparinas, coloca tudo em ordem. Jesus anda no meio dos candelabros, ou seja, da igreja. Ele é nosso sumo sacerdote. Sobre o candelabro de ouro puro porá em ordem as lamparinas perante o Senhor continuamente. A igreja também é chamada de luz do mundo, mas sem luz própria, precisa ser acesa, precisa de azeite, depende de Jesus, depende do Espírito Santo. Como candeeiros cujas lamparinas propagam a luz do Evangelho, a luz de Jesus. E sobre cada fileira porás incenso puro, para que seja, para o pão, por oferta memorial, oferta queimada é ao Senhor. Em cada dia de sábado, isso se porá em ordem perante o Senhor continuamente, pelos filhos de Israel, por aliança perpétua. Os pães simbolizam o sustento espiritual, a palavra de Deus e a comunhão com Ele. O incenso representa as orações, adoração, obediência, renúncias, subindo a Deus com cheiro agradável. O fato de estar sempre diante do Senhor mostra que Deus deseja comunhão contínua, perseverante. Toda semana, no sábado, os pães antigos eram renovados, substituídos por novos. Os pães anteriores eram comidos pelos sacerdotes no lugar santo. Precisariam comer novamente, sempre tinha pão fresco. Na lei de Moisés, o pão da proposição devia ser feito com a melhor farinha, chamada flor de farinha. A flor de farinha era o produto mais puro e fino do trigo, obtido depois de peneiradas sucessivas vezes, separando toda impureza. Era macia, clara e leve, considerada o melhor e mais caro tipo de farinha disponível. Flor de farinha representa a pureza e perfeição de Cristo, o pão vivo que desceu do céu. Jesus é o pão vivo que desceu do céu, da flor de farinha, da melhor farinha, da mais pura, santa, perfeita. O Senhor Jesus sempre nos sustenta, supre todas as nossas necessidades. De qual alimento estamos precisando nesse momento? Qual palavra? Qual orientação? Qual direção? Qual livramento? Qual milagre? O homem precisa de alimento para manter o corpo vivo, em atividade, as suas funções vitais, incluindo movimento, cérebro funcionando, reprodução e manutenção da temperatura do corpo. Para manter ou melhorar a sua saúde, precisa de energia. A natureza do pão é prover alimento físico, e quando se come o pão e o digere, ele se transforma dentro da pessoa, como nutriente. Da mesma forma, Jesus, o pão da vida, palavra de Deus, provê alimento espiritual, que nos transforma, nos salva, nos liberta, nos dá vida. Mesa da proposição aponta para Jesus, que fez uma aliança da graça, e nos dando sua carne como alimento e o seu sangue como bebida, para que nós sejamos um com Ele através do Espírito Santo. O pão da presença simbolizava Jesus, o verdadeiro pão vivo. Jesus é o alimento que dá vida, é o pão da vida, pelo qual devemos ansiar e buscar, constantemente, que nos alimenta, supre, sustenta, que nos traz vida. Jesus repartiu o pão e o vinho com seus discípulos. Jesus deve ser repartido, compartilhado, com todos os seus discípulos. O ato de tomar o vinho e comer o pão, nos alimentarmos do pão da vida, estamos em comunhão com Jesus, recebendo, aceitando a Cristo como nosso Salvador, recebendo o Espírito Santo através de Jesus, tendo comunhão com Jesus, estar na presença de Jesus, ligados pelo mesmo Espírito Santo, e fazendo parte do corpo de Cristo, estar em um mesmo lugar, mesmo abrigo, debaixo das asas do Onipotente, debaixo da proteção divina. Estamos fazendo em memória, sempre relembrar, do sacrifício que Jesus fez. Por isso recebemos perdão dos nossos pecados, somos livres da condenação, que precisamos, dependemos de Deus, que sem Jesus não tem salvação. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, ao Pai senão através de Jesus. Não há outra maneira de nos aproximar de Deus, sempre lembrando para permanecer em Deus. João capítulo 6 versículos 51 ao 58. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Incenso eram de especiarias aromáticas, que, ao ser queimada, geram uma fumaça que perfumava o ambiente. Oferta queimada com incenso é uma oferta que sobe até Deus com cheiro agradável. Jesus é a oferta com cheiro agradável, que por intermédio de Jesus, através dele sobe aos céus. O pecado tem o cheiro da morte, o cheiro exalado pelo corpo humano em decomposição, sobe o mau cheiro, podre. 2 Coríntios capítulo 2 versículos 14 ao 16. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida.
Êxodo capítulo 25 versículo 6, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso. Salmo 141 verso 2, o salmista escreve: Seja a minha oração como incenso diante de ti e o levantar das minhas mãos, como a oferta da tarde. 1 João capítulo 4 versículo 10, nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós, e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Glórias a Deus. Aleluias.